Êxodo, capítulo 1. A história, a maioria de nós já sabe, alguns de nós até de cor e salteado, alguns até parece que sabe tanto essa história aqui, que se contar parece que estava lá. Leu tantas vezes, né, Êxodo 1, né, a história de Moisés ali, que, puxa vida, como se tivesse, né, participando ali naquele momento, não é não? Mas nós vamos reler de novo. Nós vamos reler porque nós vamos falar de confiança hoje. Êxodo capítulo 1. O pessoal de todo Israel estava lá no Egito. Eles foram para lá por causa de José, que acolheu, na época ele era o governador do Egito, trouxe todo o povo de Israel para lá, o povo cresceu, se multiplicou, usufruiu daquela bênção, né, que Deus permitiu através de José. Eles cresceram tanto, mas cresceram tanto que de repente eles se tornaram até um número maior do que o dos próprios habitantes do local, que eram os egípcios, né? Então acompanha aí comigo a partir aí do versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo. O José morreu, o rei do Egito, o faraó, naquela ocasião também morreu. Toda essa história ficou meio que esquecida por algumas gerações do povo de Israel e do povo egípcio. Mas como eles estavam crescendo, como estavam em número maior, o faraó começou a ficar meio desconfiado. E aí vem aquelas coisinhas, né, os fantasminhas que são colocados nas nossas cabeças, né? E olha o que acontece aí a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puã: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Gente, que situação! Que situação! Vamos nos colocar nesse local aí agora. Vamos nos transferir para essa época, para esse local aí no Egito, onde as mães grávidas não tinham a tecnologia que tem hoje para saber se é menino ou menina antes, né? Até inclusive para decidir o sexo até na hora de ficar grávida, né? Hoje em dia até isso dá, né? Apesar que, bom, e assim, precisamos entender que naquele momento a situação era muito grave para essas mulheres grávidas, ou que se achariam grávidas ao longo desse tempo com uma ordenança dessa. E o problema não é só a ordenança, o problema era cumprir com a ordem. Essa ordem, inclusive, que era a ordem que vinha de um poder que acabava criando, ao contrário da ordem, acabava criando uma desordem, um caos social, um caos econômico, um caos que era exatamente o objetivo desse faraó. Ele queria eliminar aquele número crescente de israelitas, né, hebreus, por puro medo de que eles fossem dominar o Egito e tomarem o lugar deles. Essa disputa de poder é uma coisa impressionante, a ponto de se fazerem alguns sacrifícios bizarros, hediondos, algumas coisas, inclusive, que a gente não entende, não aceita, nem socialmente, nem moralmente. Quem passou por essa época não tem nada a ver com hoje. Hoje nós estamos tão bem, né? Nós vivemos assim numa paz, numa tranquilidade.
cujos nossos governantes e poderes, né, permitem com que a gente se sinta bem. Vejam que não há diferença. Não há diferença, a disputa aqui é uma só, é pelo poder, é por dinheiro, é por controle, é por domínio. Aqui um pouquinho antes, inclusive no versículo 11, estabeleceram, pois, sobre os chefes os trabalhos forçados, para oprimir de tarefas pesadas, para pagar, em vez de pagar impostos, eles davam mais seu tempo, mais esforço de trabalho. Todo o dinheiro, inclusive, ficava retido pelo governo egípcio. O que ele queria era a força, era a mão de obra, era o manpower, como diz aí os ingleses, os americanos. E isso é o que bastava para eles, eles queriam simplesmente ter tudo isso em mãos. Não permitir, inclusive, que as pessoas se educassem, não criassem ideias, ficassem, como eu vi outro dia aí, né, uma fotografia, né, o cérebro da pessoa parecia um alface, que é vegetativo, né? E isso não é o que Deus quer de cada um de nós. Pelo contrário, Deus quer que nós agitemos, né? Transformemos-nos, que a gente se movimente e que a gente faça as coisas, que tenha fé e que tenha também as obras. O princípio, inclusive, de tudo, se você abrir em João, capítulo 1, em 1 João, inclusive, capítulo 1, ou em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que o verbo se fez carne. Verbo significa qualquer palavra que tenha ação. Verbo. Não é substantivo, não é adjetivo, né? Verbo é ação. E o verbo se fez carne. Então isso é uma contramão, inclusive, até da natureza. Não é só o assassinato das crianças, é uma contramão da natureza. A gente crescer e poder galgar possibilidades maiores de conhecimento. A situação era tão grave, em que essas pessoas aqui não estavam enxergando isso. A grande maioria, como nos dias de hoje, sem querer fazer um paralelo tão bizarro como esse, mas está quase lá, porque tem alguns locais no Brasil, por exemplo, em que a guerra civil já é realidade, embora esteja falando que é só assim um probleminha pontual. E que, na realidade, o que está faltando é a transformação das pessoas, a coragem das pessoas. Cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais seres humanos covardes, incluindo a cada um de nós. Nós vamos ter que aceitar essa situação aqui, olha, de matar os nossos filhos. Por quê? Porque é ordem imposta. Mas é um presente de Deus, não interessa, mas é ordem do governo. Matem seus filhos. A não ser que apareçam aí, como aqui no versículo 15, parteiras, como Sifrá e Puá, que fingiam que não viam, ou demoravam para chegar ao parto, até que outras mulheres acudissem à grávida que estava parindo, e quando elas chegavam, o parto já tinha sido realizado. Veja o que acontece no versículo 17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Ou melhor, por que vocês não cumpriram com a filosofia de pensamento político e social do rei do Egito? Responderam a parteira ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias que ficam aqui no Egito. São cheias de vigor e dão luz antes de chegarem às parteiras.
Vejam que elas não estavam deixando de obedecer à política. Elas simplesmente estavam falando, em delação premiada, de que não dava tempo delas chegarem, porque já tinha nascido, já tinha sido mais rápido do que elas, né? Até elas se arrumarem e chamar o Uber lá, tal, pelo coxo, não sei o quê, chegar aqui e tal. Aí quando chegou lá, já nasceu, já levaram embora o menino. Ah, tá. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando mais e mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Aí vem a ceifa, né? Como é que chama aquela ferramenta lá? Foice. Aí vem a foice, 22. Por isso Faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então agora não eram mais as parteiras que eram. Ele fez ele mudou a lei, né? Ele fez um adendo na lei. Ele fez ali um sobrepujo. Nasceu menino, joga no Nilo. Inclusive ele acabou transformando o Nilo como sendo um cemitério de meninos. Ele acabou transformando o Nilo como sendo não mais aquele rio onde as pessoas iam se banhar, onde as pessoas pegavam água para, inclusive, tomar banho, beber, se saciar, cumprir com as necessidades diárias, etc. Não, agora ele se transformou num rio assassino. O rei tem esse poder de transformar coisas boas, coisas da natureza, coisas que são dadas por Deus, que são maravilhas, em coisas mortais. Aí você começa a ler isso e fala assim: como é que diz a música? Não existe um Deus. Como é que é? Não existe mais um Deus. Está aí? Cadê? Ah, tem que falar aqui. Desculpa. Está gravando, né? Tá. Não existe mais um Deus. É o que as pessoas começam a falar. As pessoas começam a desacreditar. As pessoas começam a ter uma deseducação espiritual. As pessoas começam a ter pensamentos cada vez mais distantes da verdade. E ainda por cima vem que come pelas beiradas o mal, e o mal transforma as únicas coisas que a gente acredita, que é o que está escrito na Bíblia, que é o amor de Deus, que é a caridade, que é a bondade, em coisas ruins, como a gente vê na televisão. Como a gente vê aí até no WhatsApp que mandam para a gente com uma mulher oferecendo, uma pastora oferecendo orações por R$1.500 a hora. Não, mas ela, pere, desculpe, ela dá desconto, viu? Se for meia hora é R$600. E aí você está nesse mundo que está acontecendo isso. O Nilo está se transformando num lugar de morte. Tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você acha que é certo, está mudando. Las Vegas. Isso é uma loucura. Mas o pior, que é o que levou a gente a ler sobre as crianças, foi o que aconteceu numa creche. Esse foi o pior de todos. Esse assim não é nem insano mais. Isso é mais do que maldade. Isso é para tirar o chão,
daquele que não acredita, daquele que não tem fé. E mesmo aquele que tem fé, muitas vezes balança. E infelizmente passa na nossa cabeça: Deus, por quê? Até quando a gente vai aguentar, Senhor? Por onde tem passado esses homens, essas pessoas? E por que nós não temos a coragem de falar sobre a salvação nesses momentos? Nós estamos sucumbindo a isso. Aí vem a resposta de Deus, na sequência. Êxodo capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Já definiu, inclusive, um dos grandes problemas que está tendo hoje sobre homofobia, sobre essas coisas, né? Está aqui, está claro na Bíblia, né? Já tranquilizou. Não podemos odiar ou ter qualquer tipo de pensamento que não seja amor ao pecador. Mas nós temos que ter misericórdia a esse pecador, ou no mínimo nossa fraternidade, e não aceitando o pecado. Está bem claro isso, né, para todos nós. Parem com esse negócio que está na televisão. Não, olha, porque vamos fundar a igreja dos desse, daquele, porque infelizmente o cara é gay, a outra... Parem com isso. Se entrar aqui, vai entrar e nós vamos receber com todo amor. E ao mesmo tempo, nós vamos tentar, através da palavra, mostrar onde é que está a salvação para essa pessoa. Nós não somos de ninguém para julgar ninguém. Mas nós temos que ter ciência de que um homem casou-se com uma mulher. E ela engravidou e deu à luz um filho. Está claro isso? Então todo esse negócio de Rede Globo, essas coisas que estão acontecendo aí, deixa para lá. Vamos ter coragem em falar isso. O resto é, com amor, receber essas pessoas. E com amor, com muito amor, mostrar a salvação em Jesus Cristo. Próximo assunto. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Esse bonito aqui na minha versão, talvez a de vocês seja frondoso, seja virtuoso, seja, né? Oi? Formoso, né? Uma palavra que assim chamava atenção, não que ele fosse bonito fisicamente, mas uma criança de 3 meses. Só o fato dela fazer assim, gudadá. Dá vontade de você agarrar, de beijar, de não largar mais. Só o fato dela olhar para você assim, abrir aquela banguela, né? Que coisa maravilhosa! Que prova do amor de Deus! Quando uma criança de 0 a 3 meses demonstra, né, que está feliz em ter você ali do lado, mas principalmente que depende de você para tudo. O quanto Deus demonstra nesses 3 primeiros meses, como está escrito aqui, olha, o quanto a gente tem que se entregar para um filho, logo de cara. Não interessa o que você vai sofrer com ele dali para frente, mas ali nos 3 meses você aprende demais. Olhando aquela criança, total, dependência total de você, falando assim, olha, é assim que eu vejo vocês. Vocês dependem de mim. Mas ela teve um menino, e ela tinha que jogar no rio assassino. Tinha que cumprir com a lei.
ela não podia fazer isso, porque ela tinha o Senhor na sua cabeça, ela tinha o Senhor no seu coração. Então ela cumpriu, sim, com os tratos do governo, da lei, de um modo diferente. Ela criou um escudo, ela criou uma barreira para a morte. Ela pôs num cesto com betume essa criança e lançou nesse rio assassino e confiadamente, com muita confiança, ela pediu para que aquele momento fosse o momento em que Deus pudesse dar continuidade àquela criança. Olha, eu não sei quanto a você, inclusive foi falado até aqui 2 vezes hoje, mais enfaticamente agora, em que falou quanto que você confia em Deus, quanto na realidade você confia em Deus. O Luciano perguntou isso para cada um de nós aqui. O quanto você, mesmo tendo que cumprir essa ordem, tendo que fazer coisas, você colocaria esse escudo, blindaria o máximo possível a vida do seu filho e o lançaria no rio da morte, falando, Deus cuida agora. Qual o sentimento que você está... Vamos nos transportar agora para Abrão. Quando Deus falou assim, Abrão, leva seu filho lá, chegando lá, é o seu filho que eu vou querer como sacrifício. Aí chegando lá, Abrão colocou o filho, pegou a faca, e na hora que ele ia matar o filho, Deus segurou, né? Falou, não, já vi o quanto você confia em mim. Qual é a fé que você tem em mim? Mas se ponha no lugar de Abrão, se ponha no lugar dessa mãe. Em falar nisso, vocês repararam que não tem o nome dela aqui? É uma mulher qualquer? É um homem qualquer? Na realidade tem sim. Vamos lá para Êxodo capítulo 6. Vamos dar nome a essa mulher corajosa. Êxodo capítulo 6, versículo 20, diz assim, Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Então, olha, nós estamos falando dessa mulher, Joquebede, essa mulher corajosa, essa mulher como Esther, como Ana, como Maria, muitas delas corajosas, colocaram seus filhos no rio da morte. E olha o que acontece. Capítulo 2, versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo, o rio da morte. Versículo 4. A irmã desse menino, a irmã de Moisés, ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera, acompanhando inclusive esse sofrimento da mãe. Versículo 5. A filha do faraó, que tinha descido até o rio para tomar banho, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Sabe o que se chama isso, gente? Chama-se providência. Providência. Quando a gente deixa nas mãos de Deus, Deus vai dar providência à situação. Nisso viu o cesto, mandou sua criada apanhá-lo. Versículo 6. Ao abrir o cesto, viu um bebê chorando. E ela sentiu-se profundamente condoída com aquela situação. E ainda exclamou, esse menino parece ser um desses meninos hebreus. Versículo 7. Então, a irmã do menino
que estava lá, aproximou-se da filha do faraó, e perguntou: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Isso eu chamo de coragem também. Essa é a ideia. Ela teve uma ideia. Quando você faz parte de tudo aquilo, você está vendo, você está na irmandade, está vendo o sofrimento do seu irmão, você vai lá e ora, você vai lá e ajuda ele, você vai lá e acompanha o sofrimento dele, e chega num determinado momento que a nossa dependência às vezes fica direto do nosso irmão, que vai ter uma ideia, que vai orar por você e vai te ajudar. Olha como é completa essa situação quando a gente fala em termos espirituais. A confiança em Deus, os momentos que a gente está passando, todo o sentimento que a gente tem, todo aquele momento de eu tenho que pôr o meu filho, eu tenho que confiar em Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho bronca e alguns sentimentos muito negativos, muito ruins em relação ao ambiente que está acontecendo, a governo, a insegurança e um monte de coisas. Mas a confiança é tanta que Deus proverá. Isso é providência. Acontece, e sempre. E por muitas vezes, a nossa dependência não está só nesses nossos atos, mas também nos atos dos nossos irmãos que tiveram uma ideia, que tiveram uma ação, que oraram por você. E olha o que acontece. A princesa aí, a filha do faraó, falou no versículo 8: olha, eu quero. E a moça foi chamar a mãe do menino, que a gente já viu que é a Joquebede. Olha só, foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse: olha, isso é governo também, governança, olha só. Leve esse menino e amamenta-o para mim. E ainda por cima eu vou lhe pagar por isso. E a mulher levou o menino para amamentar e cuidar dele. Tendo o menino crescido, ela cumpriu com o que combinou com a princesa, com a filha do faraó, e levou de volta para que ela adotasse essa criança, mesmo sendo a mãe, estando ali do lado. E a mulher é que deu a princesa, a filha do faraó, é que deu o nome a ele de Moisés. Eu não sei como era o nome dele durante esse período de amamentação, a Bíblia não fala. Mas não interessa, o que interessa é que esse é o nome do homem que foi colocado no rio da morte e que, por uma providência de Deus, pela confiança da própria mãe, ele foi tirado de lá pela ideia e pela ação daquelas pessoas que convivem com o problema junto com você, e evidentemente pela caridade e misericórdia de Deus. Esse homem foi aquele que libertou o povo egípcio. Foi aquele homem que Deus, através dele, libertou o povo egípcio das mãos, ou o povo hebreu das mãos dos egípcios. Foi esse homem. Ele foi tão importante para esse povo hebreu, tão importante, inclusive, para o próprio estudo, para o próprio entendimento da palavra de Deus, que até hoje, né, a gente comenta sobre essa ação de Moisés, sempre indo à frente e cumprindo com a vontade de Deus. Teve lá seus percalços, teve alguns momentos de indecisão, teve alguns momentos em que nós também falamos, mas Deus, eu mesmo, tem certeza que é eu que tenho que fazer isso? Quantas vezes Moisés não falou isso? Não duvidou de que Deus, mesmo estando do lado dele, ele pudesse realizar a vontade de Deus? Quantas vezes? Mas esse é um trecho que a gente tem que ler várias vezes. Várias vezes. Se você quer ter coragem na palavra de Deus,
se você quer ter coragem em falar sobre a salvação, se você quer ter coragem para falar para as pessoas ao seu redor que estão sofrendo e estão minando o amor de Deus que está em você mesmo, muitas vezes, porque elas não conseguem enxergar se a gente não falar. Elas não vão entender. Elas vão ficar escravas. Vão ficar escravas. Vão simplesmente fazer as coisas que tem que ser feitas e acabou. Cabe a nós pegar o nosso filho, colocar no Rio Nilo e deixar que Deus dê providência. Cabe a nós ter coragem. Numa mesma situação, um pouquinho mais para frente, teve uma mulher chamada Maria. E essa mulher também teve um filho. E olha que interessante, na mesma situação, quando o governo mandava matar todos os meninos abaixo de 2 anos. A mesma situação. O interessante dessa história de Moisés, que não tem como comparar com a do filho dessa mulher chamada Maria, mas é uma situação bem semelhante, é a coragem que as pessoas têm para ir à frente e continuar com a vontade de Deus, sem enxergar o que vai acontecer. Maria não sabia o que ia acontecer, ela só disse: eis-me aqui, usa a mim. José, o desposado de Maria naquele momento, através de um sonho fez a mesma coisa. Não sabia o que ia acontecer, mas por mais falho que ele seja, ele teve coragem. Celebramos hoje a ceia. Celebramos hoje o comum momento que estamos passando, muitas vezes por causa da coragem dessas pessoas. Estamos aqui, inclusive, reunidos, porque alguns antes de nós tiveram coragem e abriram a Bíblia na nossa frente. Falaram sobre a palavra, mostraram quem é Deus e o poder que Ele tem. Portanto, eu falo, se não fosse a coragem de cada um dos que aqui estão, dentro da palavra, dos que cada um que aqui estão, que são a palavra viva e eficaz, jamais o reino dos céus irá crescer. Nós temos que continuar com essa confiança. Confiança em Deus, confiança no amor de Deus, confiança na providência de Deus, por mais que a gente não consiga enxergar saída. Sim, eu sei, está difícil, viu, gente? A gente tem escutado de todos os lados isso. Todos os lados. Mas o sorriso no espírito continua. A alegria no coração continua. Deus provê, desde que sejamos corajosos. As ideias vêm, as ações dos irmãos vêm, as orações deles vêm, desde que sejamos corajosos. Eu tenho confiança no nosso Deus, porque você não teria confiança de alguém que mandou o próprio filho morrer no teu lugar? Por culpa sua? Onde está a sua confiança? Que Deus seja louvado. Alegria no coração. Confia, fé, e vamos em frente. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, glorificado, sempre eterno, seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor meu Pai, porque o Senhor permite com que nós consigamos enxergar, Senhor meu Pai,
no meio de nuvens escuras, no meio de tanta podridão, de tanto lixo, de tantas coisas ruins ao nosso redor, nós conseguimos enxergar, Senhor meu Pai, a beleza que é o Teu amor por nós. Confiadamente, Senhor meu Pai, nós nos atiramos ao Senhor no meio de tudo isso, porque sabemos que o Senhor tem providência para nós. Nós temos confiança também, Senhor meu Pai, na ação do Espírito Santo em cada um dos irmãos que está ao nosso redor. Nas orações, Senhor meu Pai, que eles fazem por cada um de nós. E por aquelas pessoas, Senhor meu Pai, que sequer sabem que o Senhor poderia ajudá-las também. Que nós possamos, Senhor meu Pai, com confiança, sem covardia, ir à frente, mostrar, Senhor meu Pai, ao mundo, tanto precisa do Senhor. Esse mundo tão ruim, tão tenebroso, Senhor meu Pai, cada dia que passa, muitas vezes nos desfalecemos, muitas vezes ficamos fracos, mas o Senhor vai lá e nos anima novamente. O Senhor mostra, Senhor meu Pai, através do sorriso de espírito, através da alegria do coração, que nós podemos sim, nós podemos ir à frente e levar, Senhor meu Deus, a obra de Jesus, a salvação que o Senhor nos deu através de Jesus para cada um que aqui está. E que quando Ele vier, Senhor meu Pai, o Senhor nos encontre fortalecidos, o Senhor nos encontre, Senhor meu Pai, com a couraça, com a espada da verdade, que o Senhor nos encontre, Senhor meu Pai, com o capacete da fé, que o Senhor nos encontre, Senhor meu Pai, fortalecidos com os músculos, Senhor meu Pai, que a fé nos dá para irmos em frente. Muito obrigado por tudo. Dá-nos força, dá-nos paz, dá-nos essa união, dá-nos alegria de espírito. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor.